Como toda grande invenção, depois de descoberta, ela é replicada em larga escala. Depois de experimento científico, ela se torna uma oportunidade econômica. Depois que o trem se tornou uma possibilidade, a indústria ferroviária gerou fortunas ao se tornar o maior meio de transporte do século XIX. Depois que o telefone se tornou uma possibilidade, a indústria de telecomunicações gerou fortunas ao se tornar o maior meio de comunicação mais para o final do século XIX. E com a câmera de vídeo não foi diferente. Agora que a imagem poderia ser registrada em movimento através do vídeo, uma nova indústria foi criada. Percebendo o potencial artístico e financeiro da imagem em movimento, o inventor e magnata americano Thomas Edison não ficou de braços cruzados. Em 1888, Thomas Edison iniciou um novo projeto para desenvolver a sua própria câmera de vídeo, colocando o seu melhor engenheiro na liderança do projeto. Esse engenheiro era William Kennedy Dixon. Jovem e brilhante, Dixon estava determinado em criar uma câmera de vídeo que pudesse filmar e distribuir vídeos em larga escala. Ao contrário de Louis Le Pons, que via a câmera de vídeo como um experimento científico para uso próprio, Thomas Edison e William Dixon viram algo ainda mais na câmera de vídeo. Eles viram o potencial econômico da imagem em movimento. Com uma descoberta inédita, Edison e Dixon sabiam que a imagem em movimento poderia atrair um grande número de clientes, todos dispostos a pagar um preço para assistirem essas imagens se movendo. Trabalhando firmemente por 3 anos, William Kennedy Dixon conseguiu criar 2 grandes invenções, e essas 2 invenções foram 2 saltos enormes na jornada do cinema como uma arte e como um negócio. Essas invenções eram o cinetógrafo e o cinetoscópio. O cinetógrafo é uma câmera que podia filmar entre 15 e 40 segundos de vídeo. O cinetoscópio era uma máquina que processava a imagem captada pelo cinetógrafo. Baseando-se no modelo de engrenagens de um relógio de bolso, Dixon criou o primeiro dispositivo que processava imagens em movimento, antes mesmo dos primeiros projetores de vídeo. Ao ser inserida dentro do cinetoscópio, a película era processada pelas engrenagens internas. No momento que as imagens da película eram inseridas dentro do cinetoscópio e estavam em processamento, elas poderiam ser vistas em pleno movimento através de um pequeno olho mágico na parte de cima da máquina. Ao colocar o olho no visor do cinetoscópio, uma pessoa poderia ver um filme de 15 a 40 segundos de duração. Algo completamente inédito e impressionante no final do século XIX. Depois que o cinetógrafo e o cinetoscópio ficaram prontos em 1891, Edison começou a fabricação dessas 2 grandes máquinas em escala industrial. E em 1893, Edison veio a público com essas 2 grandes invenções, criando assim uma nova indústria de entretenimento. Mas para que essa indústria pudesse se sustentar e gerar demanda, primeiro ela precisaria gerar oferta. Para poder oferecer filmes em larga escala, para que clientes pudessem consumir e pagar continuamente, Edison criou um novo modelo de produção, um modelo que seguimos até hoje na criação de conteúdos audiovisuais. Esse modelo é o estúdio cinematográfico. Antes que ele pudesse atrair clientes dispostos a consumir e pagar pelos filmes, primeiro Edison precisaria produzir esses filmes. A questão era, como ele poderia fazer isso em larga escala? Até então, a imagem em movimento foi registrada como um experimento científico. A câmera de vídeo nunca foi usada como uma ferramenta industrial ou capital econômico. Em meio à pujante revolução industrial, que deu à luz a diversas indústrias como as ferrovias, telecomunicações, eletricidade e o petróleo, o cinema foi uma outra indústria nascida da Revolução Industrial e do progresso econômico do século XIX. Para que a imagem em movimento pudesse se mover em escala industrial, Edison precisaria de um parque industrial para que ele pudesse produzir os seus filmes em grande volume. Foi aí que ele teve a ideia de montar um novo centro de produção, que reuniria todos os seus funcionários envolvidos na produção cinematográfica, todos trabalhando juntos nos mesmos projetos. Esse primeiro centro de produção, esse primeiro parque industrial, ficou conhecido como o primeiro estúdio cinematográfico da história. E Edison chamou esse estúdio de The Black Maria, que em inglês significa a Maria Negra. Localizado na cidade de West Orange, no estado de Nova Jersey, a Maria Negra foi construída entre dezembro de 1892 e fevereiro de 1893. A Maria Negra era uma pequena casa de madeira coberta por papel asfáltico. O papel asfáltico cobria a parte externa e interna do estúdio, como o teto, as paredes e o chão. O papel asfáltico deixava a casa com uma cor preta muito intensa e profunda, para que os sujeitos filmados pela câmera se destacassem do plano de fundo, criando assim mais contraste de luz e foco no sujeito. O nome Maria Negra se deu justo pelo fato do estúdio ser todo coberto de preto. Edison não tinha a intenção de criar cenários e decorar o plano de fundo.
O que Edison queria fazer era contar histórias da maneira mais simples, direta e rápida possível, para que ele pudesse maximizar a produção e gerar lucros com seus filmes. A partir de 1893, Edison e sua equipe começaram a produzir diversos filmes em seu novo estúdio. Produzidos, dirigidos e filmados em sua maioria por William Dixon, os filmes de Edison retratavam os aspectos mais cotidianos e comuns da vida. Dixon tinha o hábito de contratar atores de teatro para performar essas cenas mais simples da vida, que sempre duravam entre 15 e 40 segundos. O teto do estúdio da Maria Negra abria para receber a luz do sol. Para acompanhar o movimento do sol, o estúdio inteiro podia girar em direção ao sol. Com o teto, paredes e o chão todos cobertos de preto, que é a cor que mais absorve luz, o calor dentro da Maria Negra era insuportável, principalmente durante o verão. Como a câmera filmava até 40 segundos, mas o calor escaldante dentro do estúdio, era necessário que os vídeos fossem filmados de maneira rápida e eficaz, podendo contar uma história nesse curto período de tempo. O primeiro vídeo filmado na Maria Negra foi A Cena do Ferreiro. Com a duração de 34 segundos, onde 3 ferreiros batem com suas marretas em uma bigorna, a cena do ferreiro vividamente mostra o dia a dia dos trabalhadores americanos. A Cena do Ferreiro também foi o primeiro filme a ser registrado em direito autoral. O impacto cultural e histórico desses simples 34 segundos de vídeo foi tanto que hoje ele está registrado na Biblioteca do Congresso Americano, com o título de obra culturalmente, historicamente e esteticamente significativa. Ao verem trabalhadores em plena ação pelo pequeno visor do cinetoscópio, trabalhadores americanos se sentiram identificados ao verem o seu dia a dia retratados no filme, pois a Cena do Ferreiro retratava a realidade do dia a dia da classe trabalhadora americana. Depois do sucesso da Cena do Ferreiro, Edison e sua equipe continuaram a produzir mais filmes em maior escala. Em 1894, foi lançado o filme Fred Ott's Sneeze, onde um dos funcionários de Edison foi filmado espirrando no vídeo. Fred Ott era um maquinista brilhante que trabalhou com Edison por muitos anos. No vídeo, ele espirra depois de aspirar uma pitada de pó de tabaco. O pó faz Fred espirrar diante da câmera, gerando assim um certo efeito cômico. Com uma duração de apenas 5 segundos, o espirro de Fred Ott pode ser considerado o primeiro filme de comédia da história. Em 1894, Edison lançou o filme de 15 segundos estrelando a famosa dançarina espanhola Carmencita. No filme, Carmencita dança alegremente, espiralando seu vestido flamenco. No mesmo ano, Edison lançou um filme de 20 segundos, onde é simulada uma luta de boxe entre 2 gatos. Muito antes dos memes de gatos na internet, Thomas Edison e William Dixon já enxergaram o potencial cômico que os gatos poderiam trazer. No ano seguinte, em 1895, foi lançado o filme de 22 segundos chamado de Barbearia, onde 2 barbeiros simplesmente fazem a barba de um cliente. Também em 1895, Edison deu um passo um pouco maior. Ao invés de filmar cenas simples do dia a dia, algumas com efeito cômico, Edison decidiu experimentar com seu primeiro e único drama histórico. No filme de 10 segundos intitulado A Execução de Mary Stuart, foi usado um manequim em uma cena onde um carrasco corta a cabeça da rainha Mary da Escócia, criando assim o primeiro passo para efeitos especiais no cinema. No mesmo ano, William Dixon fez o seu primeiro experimento com som. Mesmo que ainda demoraria décadas para que a imagem e o som pudessem fluir juntos, o primeiro teste foi feito no filme de 17 segundos, intitulado O Filme Sonoro Experimental de Dixon. Como o cinetógrafo captava apenas imagem e não o som, Dixon desenvolveu um dispositivo separado que pudesse reproduzir o som compatível com o vídeo. Esse dispositivo foi o cinefone, uma junção do cinetógrafo e do fonógrafo. Outra curiosidade interessante é que o fonógrafo também foi uma outra invenção de Thomas Edison, sendo considerado o primeiro dispositivo capaz de gravar o som desde 1877. Em 1896 foi lançado O Beijo, um filme de 18 segundos, considerado como o primeiro filme erótico da história, por mostrar a intimidade amorosa entre um homem e uma mulher. Depois, em 1897, foi lançado o filme de 40 segundos As Garotas do Seminário, que mostra 4 garotas se divertindo em uma guerra de travesseiros em seu dormitório. O filme acaba depois que a freira responsável pelas garotas interrompe a diversão e as manda de volta para a cama. Embora todas essas cenas sejam comuns e cotidianas, todas elas foram performadas por atores e atrizes. Ao verem essas pequenas cenas do dia a dia no pequeno visor do cinetoscópio, os espectadores queriam cada vez mais ver essa fatia da vida, esse pedaço da realidade, onde eles podiam se identificar. Mas como essas cenas dinâmicas e breves eram vistas?